paz do Senhor Jesus, amém? Bem amados e queridos irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, você que serve ao Senhor e você que não. Que Deus te abençoe grandemente. Então, a paz para todos, a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos os meus amados, a todos que vão estar assistindo, visualizando esse estudo. Hoje eu quero falar sobre o nosso sumo e eterno sacerdote Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer a vocês, sabendo que o Senhor Jesus está à direita de Deus, sentado no trono à direita de Deus. E lá Ele está, intercedendo por nós. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou na presença de Deus, Ele está na presença de Deus e Ele intercede por nós. Ele intercede por nós constantemente. Então nós nos chegamos a Deus através do Senhor Jesus. Porque assim fazia o povo de Israel antigamente no sacerdócio de Arão. Somente o sacerdote, ele tinha autoridade de entrar no santuário de Deus. Somente o sacerdote, ele tinha autoridade de oferecer o sacrifício a Deus no altar diante do santuário do Senhor. É por isso o sacerdote, ele havia sido escolhido, no caso Arão e os seus filhos, eles foram escolhidos para interceder em favor do povo. Então somente o sacerdote poderia entrar no santuário do Senhor. E para isso ele tinha que sacrificar um animal. Ele pegava o sangue deste animal, salpicava em volta do altar, quando esse animal fosse oferecer em holocausto ao Senhor. E ali ele salpicava o sangue. Primeiro ele imolava aquele animal, matava o animal e salpicava o seu sangue em volta do altar, colocava o animal em cima do altar, onde ele era queimado em holocausto. Ele pegava uma parte do sangue, separava, e quando ele fosse entrar no santuário, ele salpicava também o sangue deste animal que foi sacrificado, na primeira entrada do santuário, que era o lugar santo, e ali ele entrava e falava com o Senhor e fazia as suas orações, as suas intercessões. Amém? Assim o sacerdote, então, ele intercedia pelo povo. E ele, quando alguém pecava, ia até o sacerdote então determinava o sacrifício que ele deveria trazer. Ele levava então um animal que iria ser sacrificado no lugar do pecador. Então Arão pegava aquele animal, matava o animal, derramava o seu sangue no altar e oferecia no holocausto pelos pecados daquela pessoa que havia confessado o seu pecado e foi até Arão. E ali Arão então fazia expiação pelo pecado daquele israelita, daquele que pediu perdão do Senhor. Então o sacerdote, ele intercedia, o sumo sacerdote, ele tinha a responsabilidade, no caso Arão, a responsabilidade de interceder em favor do povo. Então o sacerdote é uma pessoa escolhida por Deus para que essa pessoa pudesse entrar na presença de Deus e fazer intercessão pelo povo de Deus. Era a pessoa que Deus havia escolhido e somente essa pessoa poderia entrar na presença de Deus e essa pessoa então fazer intercessão pela vida do pecador. Somente o sumo sacerdote
poderia entrar no santuário do Senhor. E lá no lugar santíssimo, onde estava a arca do Senhor, com os 2 querubins, onde estava o propiciatório, o sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Era o dia da expiação, chamado Yom Kippur. Então, era oferecido dois bodes. Um era morto e o seu sangue era levado até o expiatório, que ficava em cima da arca, e ali ele derramava o sangue do bode que foi sacrificado, e ali ele fazia expiação pelos pecados do povo de Israel. E o outro bode, então, chamado bode emissário, Arão colocava as suas mãos sobre o bode e confessava o pecado do povo sobre aquele bode que ia ser sacrificado. Então ele colocava as suas mãos com força, transferindo, o pecado do povo de Israel para aquele bode que ia ser sacrificado. E ali aquele bode então morria pelos pecados de Israel. E o sacerdote então entrava lá no lugar santíssimo, onde estava a arca, e em cima da arca estaria a tampa da arca, que era o propiciatório, onde tinha 2 querubins que olhavam para dentro da arca, onde estava as tábuas de pedra, os 10 mandamentos, onde estava também uma vasilha com maná, e onde estava também a vara de Arão, que havia florescido quando Deus confirmou o sacerdócio de Arão. E ali Arão derramava o sangue, salpicava o sangue do bode que havia sido sacrificado, para que o povo de Israel tivesse os seus pecados perdoados. Então ali Arão fazia a expiação pelos pecados de Israel. Isso ele fazia uma vez por ano. Então o sumo sacerdote Arão, ele só podia entrar no lugar santíssimo, onde estava a arca, onde estava o propiciatório, uma vez por ano. E ele tinha que levar o sangue da expiação. Então ali ele fazia a intercessão pelo povo de Israel. E fazia a expiação para que o povo de Israel tivesse os seus pecados perdoados. E Deus manifestasse a sua presença mais um ano no meio do seu povo. Amém? Isso falando, do sacerdócio de Arão. Mas Deus proveu algo maior ainda. Deus proveu algo eterno. No livro de Hebreus, no capítulo 4, está escrito assim, a partir do versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Amém? Isso aqui está falando de Jesus, o nosso sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Aqui ele vai nos falar essa coisa maravilhosa no capítulo 6, no versículo 20. Assim nos diz o servo do Senhor, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Jesus é o nosso precursor. Ele entrou, não naquele santuário feito no deserto, mas ele entrou lá no céu. Ele entrou
na presença de Deus, lá na glória. E ele foi feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, mas o nosso sumo sacerdote eterno. Amém? Então Jesus Cristo, ele vai interceder por nós, por toda a eternidade. Isso quer dizer, meu amado, não como o sacerdote Arão que morreu, os seus filhos morreram e os seus descendentes que assumiram o seu sacerdócio também morreram, né? O sacrifício que o sumo sacerdote fazia no santuário também era imperfeito, porque todo ano ele tinha que repetir, né, o mesmo sacrifício. Isso Deus estava já mostrando que aquele sacrifício de Arão era imperfeito. Então esse sacrifício era apenas transitório, porque estava apontando para um sacrifício maior e perfeito, que foi realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso eterno e sumo sacerdote, que sempre intercederá por nós. Ele está agora à direita de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Amém? E ele usa como motivo dessa sua intercessão, Jesus Cristo, ele apresenta diante de Deus não o sangue de um animal, mas ele apresenta o seu próprio sangue, a sua própria vida que ele ofereceu lá na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, estava derramando o seu sangue, então ele estava ali realizando o sacrifício que traria o perdão dos nossos pecados, o sacrifício que faria a expiação dos nossos pecados para sempre. O sacrifício de Jesus Cristo, né? A expiação de Jesus é uma expiação perfeita, é uma expiação completa, é uma expiação eterna. Amados, então quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo, este será um perdão eterno, porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno dos bens futuros. É importante que eu e você tenhamos esse entendimento. Jesus está intercedendo por nós. Por isso que é importante a nossa comunhão com Jesus. Por isso é importante a nossa comunhão constante, diariamente com o Senhor Jesus Cristo. Nós possamos estar sempre conversando em nossas orações, colocando diante do Senhor Jesus, né, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, porque Jesus Cristo, ele intercede por nós. Jesus Cristo, ele intercede pela minha vida, pela tua vida, para que eu e você possamos estar sempre firme, sempre forte, né? Abençoado, purificado, justificado, preparado para estar na presença de Deus. Então é Jesus Cristo que intercede por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Assim como Arão intercedia pelo povo de Israel. Quando Jesus Cristo veio, ele veio para interceder, não só para o povo de Israel, mas agora para todos aqueles que fariam parte do seu povo, né? Jesus Cristo veio primeiro para o povo de Israel e depois Jesus Cristo estendeu a sua salvação para todas as nações. Agora a pessoa de todas as nações, o povo de Israel e o povo de todas as nações são chamados para fazer parte do reino de Deus, para fazer parte do povo de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo foi ofertado, não só para tirar os pecados do povo de Israel, mas para tirar o pecado do povo de todo o mundo. Pessoas de todas as nações podem receber a purificação dos seus pecados, podem receber o perdão dos seus pecados através do sacrifício de Jesus. Ele intercede por nós, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome
do Senhor Jesus. Então, essa é a certeza que nós temos. Nós temos um sumo sacerdote, como eu li aqui para vocês no capítulo 4, a partir do versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Glória a Deus. Amado? Então Jesus, ele foi tentado. Jesus participou da nossa humanidade. Amém? Isso é coisa maravilhosa e gloriosa. Então nós não temos um sumo sacerdote que não entende, que não conhece, que não sabe. Jesus, como homem, ele também foi tentado. Ele também sentiu a fraqueza do corpo humano. Então Jesus Cristo, ele sabe, ele conhece, né, as fraquezas humanas. Ele conhece a nossa luta. Ele conhece as nossas dificuldades. Então Jesus Cristo, amado, ele conhece você. Ele conhece as suas fraquezas. Ele conhece as suas necessidades. Né? Ele sabe a sua estrutura. Ele conhece a estrutura humana, a estrutura psicológica, emocional, sentimental, física do ser humano, porque ele viveu como ser humano. E ele sentia tudo que nós sentimos. A única diferença é que ele não tinha pecado, mas ele sentiu tudo que um ser humano é. Jesus sentiu e Jesus Cristo viveu isso. Então Jesus Cristo, irmãos, ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece as nossas fraquezas. Então nós temos um sumo sacerdote que nos conhece, que conhece o ser humano na prática, na vida, porque ele foi um ser humano. Ele viveu, ele desceu do céu, encarnou, se tornou um ser humano igual a nós. Ele viveu aqui na terra. Então, mas nós temos um sumo sacerdote que sabe, que conhece o nosso sofrimento. E ele agora está à direita do Pai. Está sentado à direita de Deus como nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós. Isto é maravilhoso. Só que ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele foi feito sacerdote eterno. Isso está escrito, irmãos, lá no Salmo 110, no versículo 4. Então, o autor de Hebreus, ele não está citando aqui uma coisa nova, mas Deus usando o rei Davi, Deus usando o rei Davi, lá no Salmo 110, no versículo 4, Deus já revelava para Davi que o seu descendente, que o Messias, né, o descendente de Davi, o Messias, quando viesse, ele não seria somente o rei de Israel, ele não seria só o rei escolhido por Deus, mas ele também seria um sumo sacerdote, ele também seria o sumo sacerdote de Deus, não segundo Arão, porque Jesus Cristo sendo da tribo de Judá, porque somente as pessoas da tribo de Levi e da família de Arão é que poderia exercer o sacerdócio. E Jesus sendo da tribo de Judá, então jamais ele poderia ser um sacerdote, né, segundo a tribo de Levi ou segundo a família de Arão. Mas aqui, Jesus foi um sacerdote antes de Arão. Ele foi constituído sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aonde Melquisedeque aparece? Melquisedeque aparece lá no livro de Gênesis, quando Abraão participou de uma guerra e ele venceu Quedorlaomer, o rei, e nessa vitória ele trouxe muito despojo. Então, saiu ao encontro de Abraão o sumo sacerdote, né, Melquisedeque, sacerdote Melquisedeque, chamado rei da justiça,
rei de Salém, rei da paz. Então, que coisa maravilhosa. E quando Abraão viu o sacerdote Melquisedeque, então a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo que ele havia conquistado ao sacerdote Melquisedeque. Então Abraão reconheceu o sacerdócio, reconheceu Melquisedeque como sacerdote de Deus, como sacerdote do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Então vemos aqui Abraão reconhecendo o sacerdócio de Melquisedeque e dando o dízimo de tudo que ele havia conquistado. Amém? Então vemos aqui já o sumo sacerdote Melquisedeque sendo reconhecido por Abraão, o servo do Deus vivo, como sacerdote do Deus Altíssimo. E nós sabemos, irmão, que nem Isaac, nem Jacó, nem Levi havia nascido ainda, nem Arão havia nascido. Então, nenhum, Levi, nem os levitas, nem Arão havia nascido. Então, Deus, já muitos anos antes de Levi nascer, antes de Arão nascer, Deus já tinha um sacerdote na terra que o representava. E aqui nós vemos que esse sacerdote era Melquisedeque. Então Jesus Cristo, ele não veio da ordem sacerdotal da família de Arão, nem dos levitas, mas ele veio segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, antes do sacerdote arônico, Deus já tinha um sacerdote. E esse sacerdote era Melquisedeque, a qual Abraão reconheceu e deu dízimo de tudo que ele tinha, reconhecendo o sumo sacerdote Melquisedeque, reconhecendo o sacerdote Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Amém? Porque às vezes os judeus podem dizer que Jesus Cristo não podia se intitular sacerdote, não podia se intitular sumo sacerdote, porque ele era da tribo de Judá. Só que Jesus, ele não foi sacerdote, ele não foi constituído sumo sacerdote segundo a ordem de Arão. Ele foi consagrado, ele foi constituído sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quem fala isso, amado, é o rei Davi. Então é Davi, aquele da qual o Messias sairia. Messias é chamado filho de Davi. E Davi é quem está anunciando, é quem está profetizando pelo Espírito de Deus que o Messias, o rei de Israel, também seria o sumo sacerdote, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui no livro de Hebreus, ele está trazendo, ele está repetindo, aquilo que as Escrituras, aquilo que no Antigo Testamento, o rei Davi deixou esta palavra profética, deixou esta revelação de Deus no Salmo 110, versículo 4, essa grande revelação de que o rei, de que o Messias de Israel, além dele ser o rei de Israel, além dele ser o rei de toda a terra, ele também seria o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E já no Antigo Testamento já se falava, o próprio Davi, o próprio rei Davi, já estava afirmando por revelação de Deus que quando o Messias viesse, quando o rei Messias aparecesse, ele também, além de rei, seria sumo sacerdote, mas não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, o sumo sacerdote de Jesus foi validado por Davi, e ele, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é antes do sacerdócio de Arão, porque aquele que gerou Isaac, gerou Jacó e que gerou
também Levi e que gerou Arão, estava em Abraão. Então, Abraão, então, nem Jacó, nem Isaac, nem Levi, nem Arão tinha nascido ainda. Então, depois de muitos anos em que Abraão encontrou o sacerdote Melquisedeque, é que Levi nasceu, é que apareceu o sacerdócio arônico. Então, amado, o sacerdócio de Melquisedeque foi instituído por Deus antes do sacerdócio de Arão. Então podemos ver que o sacerdócio de Jesus Cristo foi antes do sacerdócio de Arão. Interessante que lá em Gênesis não fala, né? O próprio autor aqui de Hebreus, ele fala essa coisa, né? Ele nos dá, né, esse detalhe, né, maravilhoso, glória a Deus, ele nos dá, é maravilhoso, a gente está vendo aqui, olha que coisa linda, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, difícil interpretação, porquanto, né, os que devem ter evidente, mas porque devendo já ser mestre pelo templo, ainda necessitais que alguém vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Amém? O povo de Israel precisava, né? Mesmo já deviam estar cientes disso. Já deviam ter esse conhecimento. Porque muitos judeus rejeitavam Jesus. Rejeitavam o sacerdócio de Jesus. Sendo que isso, amado, já tinha sido revelado. Como eu acabei de dizer, o próprio Davi profetizou. O próprio Davi deixou essa revelação nos seus escritos. Então, Deus já havia avisado que o Messias, que o rei Messias, também ia ser sumo sacerdote. E ele veio realizar essa grande salvação. É por isso, meu amado, que lá no livro do Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 29, quando João Batista, ele viu Jesus chegando, né? Ele viu Jesus se aproximando, olha o que ele diz, quando ele viu Jesus Cristo. Assim nos diz a palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Glória a Deus. Amém? Amado, olha que nós vemos aqui, irmão, uma coisa interessante. Você ainda não percebeu. Nós vemos aqui um herdeiro do sacerdócio de Arão. Porque João, o profeta João, chamado de João Batista, irmãos, ele era filho de Zacarias. E quem era Zacarias? Zacarias era o sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote. Então, o pai de João era o sumo sacerdote. E João, como único filho, seria herdeiro do sacerdócio do seu pai. Então, João Batista, também seria um sacerdote. E poderia se tornar também o sumo sacerdote. Porque João Batista herdaria o sacerdócio do seu pai. Porque João Batista era levita, ele era da família de Arão, né? E o seu pai também era sacerdote. E por incrível que seja, meu amado, né? Zacarias era da família de Abias, do sacerdote Abias, que era, né, filho de Eleazar. E a esposa de Zacarias, irmãos, a esposa de Zacarias, a mãe de João Batista, ela era da família de Arão. Então, vemos, irmãos, né, que a descendência de João Batista, ele era de família sacerdotal, né? A sua mãe era
da descendência de Arão. Então, podemos falar com toda certeza que João Batista era o herdeiro do sacerdócio do seu pai. E vemos agora aqui, então, podemos até falar por interpretação. Então, vemos aqui o que? O sacerdócio aarônico reconhecendo que o Messias, que Jesus Cristo era o intercessor enviado por Deus. Não somente isso, além dele ser o sumo sacerdote superior ao sacerdócio de Arão, ele não apresentaria um animal como sacrifício, mas o próprio Messias, o próprio sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não apresentaria o sangue de um animal, mas ele mesmo seria o cordeiro sacrificial. Ele mesmo seria o cordeiro que seria morto e derramaria o seu sangue para que o pecado dos pecadores de todo o mundo fossem perdoados. Por isso, João Batista, ele nos fala aqui no versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isto é muito forte. Então vemos aqui, irmãos, o sacerdote, segundo a ordem de Arão, testificando que o Mashiach, Jesus, segundo Hebreus, foi constituído sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vemos aqui o herdeiro do sacerdócio arônico, reconhecendo Jesus Cristo como sumo sacerdote, como verdadeiro sacrifício que veio